Oi, pessoal. Então, a gente falou muito nos últimos vídeos, né, sobre como se calcula, né, uma integral indefinida e que essa integral indefinida, ela representa, então, uma derivada, ela representa, então, uma antiderivada, né, e isso vai servir para a gente calcular a área abaixo de uma curva, tá? De uma função. Então, agora eu queria dar exemplos, né, de como a gente como a gente usa a integral indefinida que a gente calculou para calcular as integrais definidas que de verdade vão representar a área abaixo de uma função. Então, eu vou começar com uma função simples aqui. Eu vou começar exatamente com a função 2x, que foi aquela que eu coloquei primeiro. E eu vou calcular ela de 1 a 2, tá? Então, o que vocês têm que imaginar é que eu tenho um gráfico, tá? Vou até fazer o gráfico aqui. Eu tenho o gráfico aqui 2x, tá? Eu tenho y, x, vou fazer ele pequenininho aqui, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. E eu tenho aqui o gráfico da função 2x. Vamos supor que essa aqui é a função 2x. Função 2x é uma reta, né, que passa pelo zero. E eu quero calcular essa função entre os pontos 1 e 2, tá? Notem que vocês poderiam fazer isso geometricamente, porque isso aqui é um trapézio, né? A função é 2x, então aqui que vale 2, aqui vale 2 vezes 2, que é 4, tá? Então, vocês poderiam calcular a área, né, desse trapézio aqui, e é exatamente isso que vocês vão calcular, só que a gente vai calcular por meio de integral. Depois, se vocês quiserem comprovar, né, que deu certo calculando a área desse trapézio aqui, vocês podem calcular. Isso é um trapézio, né? Essa é a base menor, essa é a base maior, essa aqui é a altura do trapézio. Vocês sabem calcular essa área, tá bom? Mas vamos fazer isso por meio de integral. Então, isso aqui vai dar... essa integral aqui, a gente viu que a primitiva dá x ao quadrado mais constante, tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai dar x ao quadrado mais uma constante. Por enquanto, eu vou deixar a constante aqui. Depois, vocês vão ver que para a integral definida, vocês não têm que se preocupar com essa constante, tá? Então, vai ser isso calculado de 1 a 2. Como é que eu calculo essa integral? Eu vou fazer essa conta, então vai ser essa função calculada no ponto 2, tá? Menos essa função calculada no ponto 1. Isso vai dar, então, 2 ao quadrado mais uma constante, menos 1 ao quadrado menos uma constante. Então, isso aqui vai dar 2 ao quadrado, 4, mais constante, menos 1, menos constante. Perdão, aqui é mais constante também. Menos 1, menos constante, tá? Porque aqui é x ao quadrado mais constante. Então, x ao quadrado, 2 ao quadrado mais constante, sempre eu começo com o de cima, tá? Menos o de baixo, tá? Então, aqui vai dar 2 ao quadrado mais constante, menos 1 ao quadrado mais constante. O menos tá na frente de tudo. Essa constante aqui, ela vai cortar, ela sempre vai cortar, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com ela. O valor, então, dessa área dá 3, tá? E vocês podem comprovar isso fazendo a conta, tá?
não é muito difícil fazer essa conta aqui dessa área, tá? Isso aqui é um retângulo mais um triângulo, tá bom? Então, gente, esse é um exemplo de como vocês aplicariam, né? Eu vou colocar para uma outra função, e agora eu queria, então, saber aqui se vocês entenderam, né? Que a gente não precisa se preocupar com a constante, porque a constante ela sempre vai desaparecer. Então, quando a gente calcula e tem os limites de integração definidos aqui, a gente não precisa calcular, se preocupar com a constante. Agora, eu vou colocar um outro exemplo, tá? Vou colocar integral de 1 sobre x mais 3x, tá? Dx. Sempre é assim, né? Vai ter o dx. Eu vou colocar de novo de 1 até 2 só para nossa função ficar fácil de calcular, tá bom? Então, agora, eu não vou fazer o gráfico dessa função, mas a primeira coisa que vocês vão fazer é calcular a primitiva dessa função, ou seja, a integral indefinida dessa função, tá? Sem se preocupar com a constante, porque a constante vai sumir. Então, essa primeira parte aqui, qual função que se eu derivar dá 1 sobre x, é ln de x. Se eu derivar ln de x, dá 1 sobre x, mais 3 x elevado a 1 mais 1, né? Que tá x elevado a 1, x elevado a 1 mais 1 dá 2, e eu tenho que dividir por 2, porque senão eu tenho um problema. Então, vejam, né, que se eu derivar essa segunda parte da função, dá 3 vezes 2, 6 vezes x, né, porque vai ficar x elevado a 2 menos 1, tá? E vai ter aqui um 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3, isso dá exatamente esse 3x, tá? Depois vocês podem fazer isso mais devagarinho. Então, eu vou ter isso aqui calculado entre 1 e 2, tá? O número do início, né, da sua função, no caso aqui o número da sua integral, né? Esse aqui seria o 1, esse aqui seria o 2, tá? Então, esse é o número de baixo, esse é o número de cima do integrando. Tá? Lembrando isso. Bom, então aqui eu tenho ln de x mais 3x ao quadrado sobre 2, integrado, né, de 1 até 2. O que eu faço? Eu pego, então, calculo isso no limite superior, menos isso no limite inferior, tá? Então, isso vai dar ln de 2... tá? Mais 3 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, tá? Tudo isso menos. Então, como é menos tudo aquilo, eu vou colocar todo o resto aqui entre parênteses. Menos ln calculado no ponto de baixo, ln de 1, mais 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2, tá? E aí, eu já esqueci aquela constante de novo, né? Só falando mais uma vez, eu já esqueci aquela constante, porque aquela constante, ela cortaria aqui, tá? Ela sempre vai sumir, tá? Isso vai dar um número. Bom, olha o que eu tenho aqui. ln de 2 eu vou continuar escrevendo como ln de 2, eu não preciso me preocupar com isso. Mais 3 vezes 4 dividido por 2, menos ln de 1, bom, ln de 1 é 0, tá? E aí, menos mais 3, né? 3 vezes 1, 1 ao quadrado, né, dá 1. Dividido por 2. Então, aqui vai dar menos 3 meios. E aí, é só eu fazer essa conta. Isso aqui vai dar, então, ln de 2, que eu não vou substituir, eu não preciso substituir, tá? Mais 3 meios, tá?
que multiplica 4 menos 1, tá? Tô fatorando aqui o 3/2 só para ficar mais fácil. Isso ficou ln de 2 mais 4 menos 1 dá 3, né? Três vezes 3, 9. Então, ficou ln de 2 mais 9/2. Esse aqui, então, é o resultado da área abaixo dessa função entre os pontos x igual a 1 e x igual a 2, tá? Então, esse é um exemplo, né, de como a gente calcularia a integral definida, tá? Eu vou fazer mais um para fixar bem o que a gente tem aprendido, tá? Então, vamos lá. Opa. Integral de 5e elevado a x mais 1 sobre x ao quadrado, tá? Dx, tá? Então, e eu vou fazer de menos 1 até 1, tá? Então, vou calcular essa área. Posso fazer passo a passo, tá? Dividindo isso aqui em duas integrais, tá? Mas eu vou fazer direto, gente, porque eu acho que a gente já tá bem treinado e a gente tem pouco tempo. Então, isso aqui vai dar 5e elevado a x. Isso aqui é x elevado a menos 2, tá? Então, aqui vai ficar mais x elevado a menos 2 mais 1. Vai ficar x elevado a menos 1, dividido exatamente pelo que tem no expoente, por menos 1, tá? E tudo isso aqui calculado entre menos 1 e 1, tá? Então, isso aqui vai dar... Vou só fazer um passo antes de começar a calcular as coisas. 5e elevado a x menos 1 sobre x, tá? Tudo isso calculado entre menos 1 e 1. Então, isso aqui vai dar... Venho e calculo primeiro no ponto de cima, tá? Que é o menos 1. Então, isso aqui vai dar 5e elevado a 1, tá? Vou colocar 1 aqui por enquanto, só para vocês lembrarem, tá? Menos 1 sobre 1, tá? Esse aqui foi o que eu substituí, esse 1 aqui. Substituir esse 1, menos a outra parte. Se vocês quiserem colocar parênteses nas duas coisas para não se perderem, pode colocar, tá? A segunda parte é o menos 1. Então, vai ficar 5e elevado a menos 1, menos 1 dividido por menos 1. E é isso aí. Então, agora é fazer essa conta. Vamos fazer essa conta. Isso aqui é igual 5e, tá? E elevado a 1 é e, menos 1, tá? Aí, vamos lá, segunda parte, menos 5 elevado a e a menos 1, e a menos 1 é o e aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem colocar. Menos 1, então, aqui tem um menos 1 dividido por menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 vai dar mais 1. Tá? Menos 1 dividido por menos 1. E não pode esquecer, tem esse menos aqui. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Isso aqui ficou 5e menos 1 menos 5 sobre e menos 1. Certo? Então, isso aqui ficou 5 vezes e menos... Eu vou juntar esse menos 1 com esse menos 1, vai dar menos 2, menos 5 sobre e, tá? E essa, então,
é a resposta do cálculo dessa integral. Então, gente, vamos ficando por aqui. Esses foram alguns exemplos de integrais definidas. Para aprender isso aqui não tem jeito, tem que fazer bastante exercício, tá? E não errar na álgebra, né? Tomar sempre cuidado com isso. E daqui para frente, né? Por enquanto a gente está lidando com integrais cujas funções aqui dentro são aquelas funções mais simples, tá? Então, assim, são funções que não dependeram da regra da cadeia, da regra do produto, da regra do quociente, tá? São as funções mais simples que elas dependem da regra da potência ou que elas dependem de algo do tipo seno, cosseno, né? Assim, mas sem usar de funções bem simples, né? Exponencial de x, ln de x, né? Seno de x, cosseno de x. Daqui para frente a gente vai aprender então integrais que dependem dessas outras coisas. E aí a gente precisa, que dependem da regra da cadeia, né? De funções que, para ser derivadas, precisaram da regra da cadeia, né? Eram funções compostas, ou que precisaram da regra do produto, da regra do quociente, tá? Então, treinem bem essa parte, porque vocês têm que estar afiados para a próxima parte que vem por aí. Então tá, gente, é isso aí que eu queria falar. Abraço, até mais, bons estudos e estudem bastante. Tchau, tchau.